Bom dia a todos. Ricardo Lesbão, pesquisador da Embrapa, presidente da Sociedade Brasileira de Fruticultura. A gente está dando início hoje a uma série de web seminários, né, que são associados às espôndias, né, um grupo de plantas da família Anacardiaceae. Está baixo o áudio, o que é? Como é que está agora? Posso começar? Testando. Bem, pessoal, bom dia. Nós vamos dar início hoje a uma série de web seminários, né, associados às espônias, esse importante gênero da família Anacardiaceae, e que tem algumas plantas muito interessantes, nativas do nosso Brasil, e também algumas outras que são nativas de outros países, mas que estão aqui também, né? Nós vamos ter vários seminários como esse, e eles estão planejados entre essa data de hoje e até outubro, né? Hoje a gente vai ter uma conversa aqui entre 3 pessoas sobre biodiversidade, valorização e uso do umbu. A próxima live seria dia 2, o dia 2 seria dia 28 de agosto, né, a segunda live, às 10 horas também, só que numa sexta-feira. A terceira live seria dia 11 de setembro, uma sexta-feira, às 10 horas também, e a última em outubro, situação atual e perspectiva de umbu e outras espônias do Nordeste, né, sendo essa terceira, e em especial sobre o umbu e suas potencialidades, e a segunda, questão do cultivo. Hoje a gente vai dar um panorama geral sobre a valorização e uso do umbu. E, por favor, próximo slide. Então, a temática de hoje desse web seminário é biodiversidade, valorização e uso de umbu e outras espônias. Eu vou fazer essa parte introdutória, depois nós teremos também mais 2 palestras, as quais eu apresento em seguida. Próximo. Bem, a ideia dessa primeira live, que se chama Biodiversidade, Valorização e Uso, é a gente discutir um pouco sobre as espécies que nós temos, o que a gente já avançou em relação à questão de qualidade, né, questão associada a uso, produtos, oportunidades de mercado, o que é que se construiu de conhecimento em relação a essas coisas. E nós vamos contar comigo, mais uma vez, eu sou o Ricardo Lesbão Alves, sou pesquisador da Embrapa, atualmente na Embrapa Alimentos e Territórios, trabalhei durante um bom tempo em Embrapa Indústria Tropical em Fortaleza, e também fui pesquisador no exterior do LABEX, Embrapa, um projeto de laboratório virtual no exterior, nos Estados Unidos durante 3 anos. Sou agrônomo de formação e também gastrólogo, mestrado e doutorado em alimentos. Nós vamos contar também com a doutora Silvanda de Melo Silva, que é professora da Universidade Federal da Paraíba. A professora Silvanda é uma das pessoas que mais trabalha a temática de frutas nativas no Brasil, no sentido de valorização, de qualidade, de aspectos associados à tecnologia e à qualidade dos produtos. Ela é engenheira química, com mestrado em alimentos e doutorado em horticultura, mestrado em lavras, doutorado na Michigan State, e é professora titulada da Universidade Federal da Paraíba. Também vamos contar com a professora Mônica Tejo, hoje diretora do Instituto Nacional Semiárido, um dos institutos do nosso Ministério de Ciência
e Tecnologia. A professora Mônica é oriunda da Universidade Federal de Campina Grande e é engenheira de alimentos com doutorado em engenharia de processos, com larga experiência em várias temáticas associadas a alimentos e, consequentemente, também, agora, nesse momento, nessa construção da temática voltada para o semiárido como diretora do INSA, né? Para iniciar aqui, só para que vocês possam ter uma ideia, do nosso lado esquerdo, em cima, nós temos, vamos dizer assim, o carro-chefe associado ao Nordeste, a Spondias tuberosa, que é o nosso umbu, né, que é uma das frutas mais referenciais que a gente tem dentro desse gênero, e é a única, vamos dizer assim, totalmente brasileira, né, de ocorrência exclusivamente no Brasil. Nós temos outras espécies no Brasil de Spondias, mas que ocorrem também em outros países. É o caso do cajá, que está à direita, no centro, em cima, né, Spondias mombinho, Spondias luteus, Spondias mombinho é o nome mais utilizado, e que ocorre em vários outros ambientes normalmente mais úmidos, mas também um pouco no semiárido, né? A grande maioria do nosso cajá do Nordeste está em zonas de brejo, em zonas mais chuvosas, provavelmente do que foi a nossa Mata Atlântica, e, no caso, também da Amazônia, né? Particularmente, eu já vi cajá na América Central, em algumas regiões da Colômbia e Venezuela, em vários bosques úmidos do México e Guatemala também, a gente encontra cajá sendo chamado de robo, obo, e sendo processado muitas vezes ou utilizado de mais diferentes formas. Abaixo do cajá aqui nós temos outra fruta amarela, e existe toda uma discussão sobre isso, provavelmente na segunda live o Xavier vai comentar um pouco mais sobre isso, o Eugênio Emérito, ou talvez, inclusive, o próprio Viseu, do auxiliadora na live seguinte, mas o umbucajá seria um híbrido natural, né? Esse gênero Spondias permite ainda cruzamentos interespecíficos que fazem com que você gere um terceiro. Pode voltar para o slide anterior, o slide que estava, quer dizer. Gere uma terceira espécie, né, que é uma espécie que a gente denomina de híbrido natural. Ainda continua no slide da apresentação, ok, voltou, muito obrigado. Então, o umbucajá, recentemente, um grupo brasileiro chegou a classificá-lo, o cajá-umbu, como Spondias baienses, mas segue uma série de dúvidas ainda sobre outros frutos que supostamente viriam desse cruzamento interespecífico entre mombim e tuberosa. Inclusive, existe uma certa dúvida se a baiensis é realmente esse cruzamento, apesar de guardar semelhanças muito grandes entre as duas espécies, né? No caso do porte, ela lembra mais, o formato da copa lembra mais um umbu, mas o tamanho, em termos de volume de copa, chega a se assemelhar ao cajá, porque é uma copa mais densa e alta. Não tem o fuste que plantas de cajá têm, mas, enfim, é uma fruta bastante diferenciada, muito interessante, com vários projetos nacionais que envolvem esse produto no sentido de valorizá-lo para indústria. Cada um, naturalmente, tem sua aptidão. O cajá é um fruto muito mais de indústria, como a gente vai ver no decorrer da apresentação, o umbu com dupla aptidão, o umbucajá com dupla aptidão. Embaixo nós temos duas frutas, eu falo muitas vezes brincando, tipicamente nordestinas, mas que, na verdade, não são brasileiras. As pessoas acham, muitas vezes, que a siriguela, a Spondias purpúrea, ela é uma fruta nativa daqui, mas, na verdade, ela é nativa da América Central e parte da América do Norte, né? Talvez norte da América do Sul também, né? Venezuela, e eu também já vi siriguela, e inclusive a nossa variabilidade é mínima aqui, porque quase tudo que a gente tem de siriguela é plantada por estaca, ou seja, a variabilidade é praticamente nada. Eu já vi material muito maior, superior ao tamanho de um umbu gigante, para quem conhece o umbu gigante de siriguela, principalmente na Colômbia e no México.
né? Embaixo, né? Estou falando da fruta vermelha, que está embaixo, para aqueles que não têm, vamos dizer assim, muita relação com essas frutas, e embaixo essa outra fruta amarela, que é uma fruta um pouco maior, e que tem um aspecto interessante, que é essa semente com esses prolongamentos, uma espécie de espículas, né? É o nosso, para alguns, cajarana. Cajarana é um nome vulgar, também usado para um bocajá, ou cajamanga, que seria o termo mais correto, né? A cajamanga é nativa da Oceania, mais uma vez, tipicamente nordestina, vamos dizer assim, que as pessoas associam a cajamanga ao Nordeste também, e é muito comum que as pessoas imaginem que ela é uma fruta nossa, mas realmente não é. Próximo slide. Eu vou falar rapidamente aqui de um projeto muito importante que aconteceu no Brasil e que tem um pouco a ver com essa questão da valorização dessas frutas, que é o projeto Plantas para o Futuro. Naturalmente, as esponjas estão aí, um projeto que foi feito entre 2000 e 2005 e que relacionou mais de 775 espécies de plantas do futuro, parte delas do grupo de frutíferas, e essas plantas elas são classificadas e organizadas por grupos e por região, né? Próximo. Todo esse trabalho que foi feito nos Plantas do Futuro, de listagem, de portfólio de espécies, etc., por grupos em cada região do país, eu vou falar de forma bem resumida sobre isso. Nós participamos particularmente, por exemplo, Silvana participou disso, eu participei também, isso gerou uma série de publicações, são publicações bastante densas, né, como é o caso dessa publicação do Nordeste, e que vocês vão poder ver no próximo slide. Aqui nesse slide vocês veem, o livro ele foi publicado recentemente, ele não tem uma publicação ainda, vamos dizer assim, física. Existe a ideia de se publicar, mas nesse link, depois, com o vídeo gravado, vocês vão poder acessar. Mas se vocês colocarem o título do livro no Ministério do Meio Ambiente, vocês vão conseguir baixar. É uma publicação de 1.314 páginas, e aí todas as esponjas que a gente vai comentar, uso, cultivo, tem algumas informações bem interessantes que vocês podem acessar a partir daí. No próximo slide, a gente tem um pouco do conteúdo do livro. Ele envolve a região Nordeste, pode passar o slide, contextualizando como é que ela está distribuída, quais são as zonas de ocorrência dessas espécies, etc., em cada estado, e a importância disso, pode passar. E dentro disso, a gente, claro, naturalmente, dentro das espécies prioritárias, as nossas esponjas, o cajá, o umbucajá e o umbu, elas vão estar dentro desse capítulo de plantas alimentícias. Próximo. E dentro dessas estruturas, né, vocês vão poder ver aqui a esponjas baiense, como eu comentei, que é a nossa umbucajá. Pode passar o próximo. Nós teríamos também um capítulo sobre esponjas tuberosa, que é o nosso umbu, a planta mais característica entre as esponjas do Brasil. E o próximo, a gente vai poder ver a esponjas baiense umbucajá. Pode passar o próximo. A partir desse projeto, vocês só têm uma ideia do uso e do potencial que essas frutas têm. Durante os últimos anos, a partir de um financiamento junto ao Bioverse e à FAO, nós trabalhamos com essas frutas listadas no Plantas para o Futuro, dentro de um projeto chamado Biodiversidade para Nutrição e Saúde. Pode passar o próximo. Esse projeto, ele gerou uma base de dados da composição nutricional, no caso aqui, eu estou falando do Nordeste, mas ele foi para o país inteiro, dessas plantas nativas do Nordeste, inclusive associando toda essa questão do uso para alimentos na merenda escolar, e também desenvolvimento de preparações
voltadas para a questão gastronômica, né? Então, toda a questão de nutrição, saúde, Silvana vai falar um pouco mais sobre isso, de composto de interesse para a saúde, foi caracterizado nesse produto e foi até um produto final que está caracterizado nos próximos slides, pode passar. Para vocês terem uma ideia, para todas essas frutas, assim, para as principais frutas listadas no Plantas do Futuro, desenvolvidas nesse projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição, nós temos aqui vários produtos, incluindo genipapo, murici, mas aqui vocês veem um refrigerante desenvolvido, por exemplo, a partir de umbu, né, com um potencial interessante para uso. Aqui, falando de bebidas, ao lado direito, né, vocês têm, chama de Yellow Margarita, que é feita com o cajá, né, uma fruta ácida usada para a produção de uma bebida interessante. Próximo slide. Aqui algumas entradas, como destaque aqui à esquerda, em cima, o ceviche de caranguejo com leite de tigre, que é uma terminologia usada para uma preparação que se faz com acidez, e o cajá, mais uma vez, sendo usado. Pode passar a próxima. Aqui tem um tempurado de legumes com molho de umbu cajá também. Aqui como prato principal, do lado esquerdo, embaixo, vocês podem ver um tornedor com batatas, com creme de palmito e umbu, desenvolvido a partir do fruto de umbu. Próximo. E aqui já a sobremesa é o mais comum, vamos dizer assim, para frutas em geral. E aqui um cheesecake, um produto altamente usado na gastronomia para belras, principalmente, para frutas vermelhas, frutas de coloração mais específica, mas aqui um cheesecake de cajá, sem glúten, sem lactose, foram vários produtos desenvolvidos a partir desse projeto. Pode passar o próximo. Todas esse material que eu mostrei, associado ao projeto e associado principalmente à questão da gastronomia, eles estavam publicados também disponível no site do Ministério do Meio Ambiente. Aqui tem uma reunião de receitas criadas ou readaptadas usando essas matérias-primas e muitas disponíveis por gastrônomos, cozinheiros, nutricionistas. Tem 335 receitas nesse livro e vocês também têm eles disponíveis para baixar no Ministério. Pode passar a próxima. Aqui, de forma super resumida, né, a gente vai ter outros momentos na última live. Talvez na segunda ou na terceira as pessoas vão falar de produtos também, mas só para destacar aqui as 3 esponjas que eu falei a princípio. Existe uma cooperativa e a coordenadora da cooperativa Coopercook, que é de Uauá, da Bahia, vai estar na última live com vocês, que é a Denise, aqui nessa parte esquerda em cima, para você ter ideia, o número de produtos hoje que estão sendo trabalhados com essa fruta, com o umbu em especial. Na parte de baixo você tem geleias orgânicas, sucos, doces em massa, doce de umbu com jabuticaba, doce e geleia, eu comentei já, orgânico, inclusive uma cerveja, né, uma sour, uma cerveja ácida, preparada a partir de umbu. E do lado esquerdo também nós vamos estar com o empresário, que trabalhou esse conceito da marca Nossa Fruta. Aqui produtos deles são produtos, em geral, sem nenhum tipo de aditivo, tanto de cajá umbu quanto de cajá. Pode passar a próxima. Aqui já finalizando, né, o meu tempo, a gente está dividindo mais ou menos em torno de 20 minutos. Eu queria só salientar para vocês que a Sociedade Brasileira de Fruticultura, a qual eu sou atualmente presidente, esse ano faz 50 anos, e juntamente com a Embrapa, com a Impaer, a empresa paraibana de extensão, terras e pesquisa, e também a Universidade Federal da Paraíba, e mais o INSEA, que está nessa live, está, vamos dizer assim, coordenando a atividade desse primeiro dia, e nós temos ainda esse ano vários outros eventos em comemoração
aos 50 anos da sociedade, inclusive um grande evento online, que deve ser na terceira semana de outubro, 19 a 21, e a gente já convida vocês para que possam participar dessa iniciativa. E o próximo. Bem, era isso, aqui estão os meus contatos, a gente vai poder interagir ao final dessa live, mas também vocês podem anotar para alguma coisa futura, e também, claro, como vai ficar gravado no YouTube, vocês podem rever o vídeo e também anotar. Estamos aqui à disposição e continuamos com a professora Silvana em seguida, e depois a doutora Mônica, para suas apresentações. Enquanto se carrega a próxima apresentação da professora Silvana, que foi devidamente apresentada, né? Mais uma vez, a professora é uma expert em frutas nativas, né? Tem um longo trabalho, inclusive no início da carreira trabalhou em indústrias também, e que vai nos falar em seguida agora sobre o umbu e outras esponjas como valiosas fontes de compostos benéficos à saúde. Por favor, professora Silvana. Bom dia, eu sou professora da UFPB, aqui do Centro de Ciências Agrárias, e primeiramente eu gostaria de dar bom dia aos meus de conferência, que é o doutor Ricardo Teledão e a doutora Mônica Tejo. E hoje, o que nós vamos falar, a nossa conversa, é exatamente sobre o umbu e outras esponjas como valiosas fontes de compostos bioativos benéficos à saúde. Então, nós vamos exatamente explorar esse assunto mediante o levantamento de 3 questões básicas que nós vamos explorar. Sim? Então, eu dou boas-vindas a todos vocês e vamos conversar um pouquinho sobre essa temática tão interessante, tão empolgante, que são essas frutas do semiárido, né? Assim, tem um bambu que é nativo, como o Ricardo falou, mas as outras frutas que elas são bem nordestinas, como foi muito bem colocado. Então, o próximo slide, por favor. O próximo slide, por favor. Então, o que são essas frutíferas do gênero esponjas? Na verdade, elas são verdadeiras arcas de tesouro que produzem frutos que são únicos em suas características e também únicos em produzir produtos específicos, compostos bioativos, e que está aqui no nosso semiárido como gerador de emprego e renda para a população. Né? Então, dentro dessa temática, no próximo slide, vamos inserir a primeira questão dentro dessa temática. Então, como é que a gente valoriza esses tesouros? Né? Então, a primeira questão que tem que ser respondida é como eles amadurecem. Por que essa questão é importante? Vamos para o próximo slide. Veja bem, ela é importante porque quando nós aprendemos como eles amadurecem, a gente pode exatamente definir os usos. Esse produto, ele pode ser armazenado de qual forma, esse produto, ele tem aptidão para ir para a indústria e produzir um doce, uma geleia, um suco, ou ele é aquele produto que tem as características que são importantes para ir para o consumo fresco. Veja bem, umbu, esse nosso, vamos falar primeiro de umbu. Umbu é um fruto que ele tem, isso daí é só uma variante. Veja essa fotografia embaixo que tem, que tem a régua. Ele pode aparecer maduro de vários tamanhos, de várias cores, então a variabilidade genética é muito grande. Veja só os tamanhos desse slide de cima. E como é que ele amadurece? Veja que tem
frutos de 3 estágios de maturação. Ele mais maduro, né, já apareceu o pico aqui, então, à medida que ele é colhido mais tardiamente, ele tem mais perspectiva de ser trabalhado e durar, ter uma vida útil pós-colheita maior. Então, a gente tem que aprender muito sobre a particularidade da fisiologia de cada fruto dele. Próximo, por favor. Nessa próxima, nós temos exatamente o cajá. O cajá, olha, veja bem, já é um fruto que ele amadurece diferentemente, né? Todos eles são climatéricos, mas ele tem uma maturação que é um pouco mais lenta do que o umbu. Então, próximo. Aqui 2 joias maravilhosas. Essa é a grande discussão, né? Discussão, o que é isso? Essas são variantes, né? Da cajá, veja aqui, o bocajá e a cajarana do sertão. Esses frutos, eles são variantes, mas, por exemplo, a cajarana do sertão é um fruto que tem um aporte de carotenoides que é impressionante, né? Tem características que elas exatamente requerem estudos aprofundados para exatamente ver as particularidades de cada uma dessas variantes de frutos. Então, o próximo. E aqui 2 joias preciosas, né? Aqui, primeiro vamos falar da siriguela. Veja só, o fruto ele amadurece e desenvolve uma cor belíssima, que é rico em compostos assim, compostos de alto valor funcional, porque previne a longo prazo doenças que são não transmissíveis. E aqui a umbuguela. A umbuguela é outra fruta de particularidades e de riquezas impressionantes. E aqui, por último, o cajamanga. O cajamanga, que é um fruto assim que ele tem mais, né, é um fruto que ele é um pouco diferente de todos os demais, mas também tem particularidades muito importantes em termos da sua composição e do aporte de compostos que fazem parte da fruta. Então, vamos para o próximo, por favor. Então, vendo como eles amadurecem, então, a próxima questão é o seguinte: quais os diferenciais de compostos benéficos à saúde? Isso daí é particularmente importante porque, na verdade, isso pode dar vertente de valorização muito específica. Tem que se ver os compostos presentes e qual que seria a alegação de benefício à saúde deles. Tem compostos, tem frutas, como a cajá e suas variantes, que são ricos em carotenoides. Carotenoides é precursor de vitamina A, que é importante para a saúde ocular, que é importante para a saúde cardiovascular, assim, importante capturadores de radicais livres, né? Então, e como também nós temos compostos, frutas que são ricos em antocianinas, que importantes como para a prevenção de câncer, de outras doenças degenerativas. Então, tudo isso é fundamental de ser conhecido. Vamos para o próximo, por favor. Então, veja bem, essa é a umbuguela. Olha, a umbuguela é um fruto aqui, olha, nós vimos todos os aportes aqui em todos esses estágios de maturação. Nós vimos, assim, desde clorofila, nós vimos na polpa e na epiderme. Assim, a epiderme sempre é mais rica de compostos bioativos. E ele tem uma quantidade muito grande de flavonoides amarelos, né? E antocianinas também, que têm alegações assim, muito importantes de benefício à saúde. Isso combina com uma atividade antioxidante que é muito expressiva. Aqui nós avaliamos isso no radical DPPH, que quanto menor na metodologia, na abordagem que a gente utilizou, quanto menor, melhor, mais elevado, porque é pelo consumo de gramas de polpa, então é altíssima a atividade antioxidante dessa fruta. Então, vamos agora para a siriguela.
A siriguela é outra joia. Você vê aqui, olha, as antocianinas, elas aumentam à medida que a maturação avança. A gente vê aqui, olha, que no último estágio, um fruto maduro é um fruto, assim, muito rico em antocianinas. Os flavonoides amarelos, eles, assim, diminuem, mas eles têm um aporte, assim, considerável. Os polifenóis extraíveis totais, que congregam uma série de outras substâncias, inclusive estão inseridos esses dois grupos primeiros, eles, assim, muito alto, né? Ela vem, quando, à medida que ela amadurece, diminui, mas ele vai resgatando isso no final da maturação, de modo que, quando o fruto está completamente maduro, diminui aqui o consumo de polpa por consumo desse radical DPPH. Então, isso significa que a atividade antioxidante é maior. Então, o fruto completamente maduro, ele é um fruto que tem uma atividade antioxidante muito alta. Então, quer dizer, é um fruto que precisa ser incentivado o consumo, precisa ser valorizado os seus aspectos de qualidade. Então, próximo, por favor. E aqui, exatamente, um bolo assim, rico em carotenoides. Você vê assim, ele é verdinho, mas aparece um nível considerável de carotenoides aqui. Ele verde amarelado e ele amarelo. Então, assim, isso daqui são plantas que foram prospectadas aqui desde o norte de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, e nós, assim, levantamos plantas, matrizes diferenciadas em termos de qualidade. Por que esse tipo de estudo é importante? É importante exatamente para definir as aptidões. Assim, tem plantas que elas produzem frutos que são mais adequados para exatamente produzir para a indústria. Mas exatamente as iniciativas, elas têm que ser também voltadas para valorizar esse fruto em termos das características de qualidade para o consumo fresco, né? Para ser utilizado esse fruto para consumo de mesa. O próximo slide, por favor. Aí aqui estão os polifenóis também, assim, um teor considerável do fruto verde para o fruto, né, para o fruto amarelo, né, variando aqui do verde amarelado, que diminui ligeiramente. Isso daí é uma tendência comum, geralmente a tendência é que o corte ele reduz a duração. Né? Então, e o próximo? E a atividade antioxidante desse fruto, assim, dentro dessa prospecção que nós fizemos, assim, curiosamente, ele vai, né, a atividade antioxidante também pelo DPPH. Então, a tendência é que exatamente, aqui nesse caso nós fizemos por outro método, ABTS, né, pelo tipo de composição do fruto. E a gente vê aqui que quando no fruto completamente maduro, assim, ele praticamente ele tem uma atividade antioxidante média que é compatível. Mas é um fruto que ele perfeitamente ele pode ser valorizado para ser amplamente utilizado na merenda escolar das crianças, né? E que pode ser aportado fatores de marcadores que diferenciem ele para atingir mercados específicos. Né? Próximo slide, por favor. Então, agora, vamos assim comparar esses frutos. Quais os diferenciais de qualidade? Aqui está a cajarana do sertão, o cajá, o umbu, a siriguela e a umbuguela. Então, veja bem, vamos ver aqui a cajarana do sertão, aporte alto de carotenoides, com aporte muitíssimo alto de beta-caroteno. Cajá, muito nível altíssimo de carotenoides. Assim, um bocajá, carotenoides, no nível mais baixo, né, do que comparado com a cajarana do sertão e a cajá propriamente dito. Umbu, ele vai de todas, ele cobre todas as, digamos, ele tem a xantina, a criptoxantina, mas também beta-caroteno. Mas veja que a siriguela e a umbuguela, os aportes são muito grandes em antocianinas, sobretudo a umbuguela. Né? Então, são frutos, assim,
que realmente existem diferenciais que eles têm que ser buscados para ser colocado no mercado como produtos de qualidade diferenciada dentro dos novos conceitos de valorização de fruta, como as superfrutas, por exemplo. O próximo. Então, agora nós chegamos nas flavonoides amarelos. Então, estão aqui a cajarana do sertão, o cajá, o umbu, a siriguela e a umbuguela. E, novamente, os flavonoides, a siriguela e a umbuguela mais alto, mas aqui o umbu está no mesmo nível da cajarana do sertão, da cajá e do cajá. Então, não há grande diferença. Então, quer dizer, são todos frutos que, dentro das suas aptidões, eles têm que buscar. Tem que ser buscado esse diferencial de qualidade para eles serem valorizados no mercado. Então, vamos para o próximo. Então, aqui, então, a próxima questão é o seguinte: como conservar a qualidade desses frutos? Então, dentro dessa questão, conservar a qualidade significa propiciar a condição desse produto sair de uma região e ele seguir para outra região, propiciar a condição dele ser exportado da região de origem de produção, mas também aventurar mercados mais competitivos, mercados onde esses diferenciais de qualidade possam ser agregados ao produto e esse consumidor novo, curioso, ele possa exatamente adquirir esse produto dentro dessa cadeia valorizada. Então, próximo, por favor. E dentro de uma questão bem abrangente, na verdade, o umbu, ele tem a importância socioeconômica, mas ele é muito perecível. Todas essas frutas desse gênero, como eles são climatéricos, eles são altamente perecíveis. Então, uma abordagem que pode ser muito bem utilizada são os filmes flexíveis. Mas filme flexível, a gente tem que ter cuidado de utilizar isso aí. Não é só colocar um filme. Esse filme ele tem que exatamente atender à demanda fisiológica daquele fruto. Nós temos que saber a particularidade daquele filme, se o fruto respira mais, se ele respira menos, porque é necessário que haja exatamente o aporte de oxigênio para que aquele fruto possa conseguir respirar aerobicamente dentro daquela embalagem, sem que ele possa fermentar, por exemplo, e perder a qualidade. Então, a atmosfera modificada é uma alternativa. E se a gente, mesmo sob a condição ambiente, o próximo slide, por favor, então, mesmo sob a condição ambiente, a atmosfera modificada, ela pode exatamente ajudar esse fruto. Por exemplo, nós publicamos, assim, há algum tempo, um trabalho sobre isso, que é exatamente, você consegue tranquilamente um adicional, mantendo o produto na condição ambiente o tempo inteiro. Você pode conseguir um adicional de 3 dias de vida útil no fruto armazenado, no fruto que foi colhido daquele período certo. Porque é exatamente uma coisa que propicia os estudos lá de como o fruto amadurece. Ele propicia você colher aquele fruto no período correto e, consequentemente, esse fruto ele poder durar mais tempo com as estratégias de pós-colheita que você empregar para ele. Então, você pode, com essas estratégias, duplicar ou triplicar, ou dependendo, até quadruplicar a vida útil pós-colheita. Isso daí é muita vantagem. Então, vê o próximo slide. Então, consequentemente, tem que se tentar outras estratégias. Por exemplo, pode-se utilizar fontes alternativas de emissão para a geração dessas atmosferas modificadas. Pode-se utilizar recombimento biodegradáveis, por exemplo. No nosso laboratório, a gente teve uma ação muito bem sucedida utilizando amido de amêndoa de semente de manga, utilizando um plastificante para tornar ele uma cobertura flexível, e nós aplicamos isso daí vamos ver esse resultado aqui na frente, que interessante. No próximo slide. Então, a gente conseguiu exatamente reduzir a taxa metabólica
Vocês veem essa primeira curva, que tem esse círculo vermelho, é o fruto sem recobrimento, né? O pico respiratório dele, o pico de etileno aqui, ó, com 42 horas, e a gente viu que isso daí foi retardado, foi atrasado, quando a gente utilizou um recobrimento com 2,5 de amido, utilizando o glicerol. Então, na verdade, olha, o que a gente conseguiu com essas abordagens foi o seguinte. Vamos para o próximo slide. Então, veja só, esse fruto, necessariamente, com essas coberturas, eles têm mais brilho. Veja aqui a diferença do fruto. Esses são as três coberturas utilizadas, e aqui é o fruto do controle. Então, o benefício no brilho, na aparência do fruto, é marcante. A gente viu também que, na verdade, ele é um fruto que ele, né, em decorrência disso, a desidratação é muito menor. Isso daí teve impacto, veja só, dando diferença, olha só. Nessa figura, ela denota, está aí um painel sensorial grande que nós utilizamos, é um painel sensorial, aqui é o limite de aceitação. Essa nota aqui 3, na escala até de 5. Então, veja bem, esse fruto do controle, ele cruzou essa linha aqui, ali, aproximadamente em 6 dias, mas o fruto que recebeu esse recobrimento de 2,5, ele manteve-se viável por muito mais. Você vê aqui, olha, nesse período, depois de 12 dias, ele está ainda bem acima dessa linha de aceitação. Isso significa um ganho considerável, né, um ganho considerável de vida útil. E olha só o aspecto desse fruto no próximo slide. Então, consequentemente, isso é vantagem. Obviamente, a gente utilizar tecnologias que sejam fáceis de aplicar, que elas utilizem outras matérias-primas do semiárido, mas também a gente pode utilizar um filme que seja específico, que seja adequado e que possa propiciar uma boa vida útil. Próximo slide, por favor. Então, está aqui, olha só, esse é o fruto do controle, aqui na bolinha vermelha. Então, com 4 dias, né? Com 4 dias ele estava nessa condição, a partir daí ele já estava super maduro. Mas aqui com 2,5, o que é que com 2 e 2,5, ele estava aqui, olha, um fruto perfeitamente com a maturação retardada e ainda com tempo de ir para o mercado. Aí você pode perguntar, mas esse fruto aqui do A3G, ele está aqui e ele ainda está verde. Mas o que é que pode ter acontecido por aí? Esse fruto pode não ter amadurecido, essa cobertura, ela pode ter propiciado um bloqueio da respiração, impedindo que esse fruto avançasse na maturação. Então, essas questões, elas são muito sutis e todas elas têm que ser vistas dentro desse conjunto e dentro desse contexto. Né? Então, para a gente fechar nesse próximo slide, vamos ver exatamente uma abordagem geral sobre tudo isso. Veja só, umbu é necessário várias abordagens. Se a gente pretende o consumo direto, isso daí são potenciais a serem explorados e desafios dentro dessa cadeia produtiva que tem que ser explorado. É preciso que se crie alternativas de conservação pós-colheita. E essas alternativas, elas têm que ser práticas destinadas e bem aproveitadas por esse público, né? Pelos atores dessa cadeia produtiva. Eles têm que ser tecnologias que sejam viáveis e aplicáveis e de baixo custo, né? Mas também, se vai se pretender o consumo fresco, né, o consumo do fruto fresco, tem que ver o potencial funcional. Então, tem que ver quais são as substâncias presentes que diferenciam aquele produto, inclusive fazer estudos clínicos para ver quais os reais benefícios dentro desse contexto. Que moléculas aparecem que são diferenciais? Tem carotenoides chaves? Tem um lipídio que seja um antioxidante, um protetor das membranas e
que mantém as membranas do organismo intactas, eles têm umas substâncias chaves que propiciam exatamente a manutenção da saúde, comprovadamente com benefícios alegados e comprovados. Então, tudo isso tem que ser visto. Mas, se for agroindustrial, também é preciso que todos esses estudos de maturação, de qualidade, eles sejam direcionados para ver a aptidão daqueles produtos. Aquele produto, ele tem mais aptidão para uma geleia, ele tem mais aptidão para fazer um doce corte, ele pode compor produtos adicionais de iogurte, de bebida, gerar produtos novos, produtos diferenciados. Essas frutas, elas podem aparecer no mercado com várias caras diferentes, mas compor esses alimentos de forma de valorizar todos esses frutos, todos esses tesouros do semiárido. Então, assim, essa é uma reflexão importante para essa cadeia produtiva e todos nós temos que olhar isso dentro dessas vertentes e dentro desse contexto. Então, próximo slide, por favor. Então, essa é a abordagem que eu trago para vocês. Então, eu fico muito grata pela atenção. Eu agradeço também a todos os meus estudantes, eles são dados, assim, gerados por pessoas muito estudiosas e muito cuidadosas e, na verdade, muitos estudos adicionais precisam ser realizados para realçar realçar e valorizar esses produtos e estruturar de forma sustentável essa cadeia produtiva. Então, muito obrigada pela atenção e estamos à disposição. Obrigado, Silvana, excelente. Assim, a gente está, de agora, de uma forma um pouco mais complementar, vocês tendo uma ideia melhor do que está por trás das frutas em si, né, em relação à qualidade, a potencial do uso, todos esses trabalhos que a professora faz, dá base para que a gente possa tomar uma decisão para que tipo de produto você pode usar essas frutas, né? Se, por exemplo, um material de esponjas que tem um pouco mais de pectinas, por exemplo, é um produto que está mais associado a doces ou associados a geleias, enfim. Essa questão é muito importante, a gente pode discutir mais isso ao final, né? Então, a gente daria seguimento agora com a doutora Mônica Tejo, que é, como eu comentei a princípio, a atual diretora do INSA, né? A apresentação de um vídeo e que vai começar em seguida. Mônica, você quer falar um pouco antes ou começamos com o vídeo? Bom dia a todos. Queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês nesse importante evento sobre a nossa biodiversidade, na verdade. E tendo aí como carro-chefe o umbu, né, como representante das esponjas. Está próximo do pesquisador Ricardo, da professora Silvana, do qual temos referências importantíssimas na área. Né? É muito importante para mim, representando hoje o Instituto Nacional de Semiárido, que é a unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu achei muito importante essa divulgação dos resultados já obtidos pela pesquisa. A gente precisa cada vez mais difundir os resultados que a gente obtém dentro dos muros das nossas unidades, seja ela universidade, Embrapa, institutos de pesquisa e CTs de uma maneira geral. E fazer com que esses conhecimentos internos, eles consigam realmente chegar à população, à sociedade. Eu estava observando agora há pouco alguns comentários no chat do YouTube, e achei bem interessante que algumas pessoas estavam falando de produtos relacionados ao umbu. A gente tem a questão da umbuzada, né, que é muito normal ser consumida pela nossa cultura, principalmente aqui na Paraíba, na região do Cariri, a gente tem muito umbu. Mas eu acho importante ressaltar que
se a gente não estrutura a nossa cadeia produtiva, se a gente não pensa de forma integrada, racional, desde a questão do plantio, né, do cultivo do umbu, vamos falar do umbu como carro-chefe, que é quem está mais desenvolvido, mas a gente sabe que tem também as outras espôndias, como cajá, cajarana, e todas as outras que a professora Silvana e o Ricardo colocaram de forma muito positiva. Então, mas para a gente conseguir, aí no comentário tem dizendo assim, eu dei a sugestão de fazer igual a coalhadinha, fazer a umbusadinha, né, para uma empresa. E ainda não conseguiu fazer. Aí eu pergunto para todos vocês, né, para todo mundo, em forma de reflexão, será que se tivesse disponível na gôndola do supermercado, teria venda? As pessoas, elas iriam consumir, as pessoas, elas sentem desejo de consumir de forma industrial a umbusadinha hoje? Então, provavelmente não. Provavelmente seria parecido com o que acontece com o nosso leite de cabra, que as pessoas acabam não querendo consumir, né? E dessa forma, com essa ótica, com essa observação, eu convido vocês a pensar de que o que é que falta para trazer toda a pesquisa desenvolvida dentro dos campos, né, dentro das CTs e, no geral, seja universidade e unidades de pesquisa, para que isso seja realmente aplicado na sociedade. Então, falta um link, né, direto da nossa produção científica com o anseio da população, dos consumidores. E é o hábito de consumo, a sensibilização sobre a importância desse tipo de produto, sobre a divulgação dos seus bioativos, por isso a importância tão grande desse evento, de tornar claro para a população que são frutos riquíssimos em bioativos e positivos para a saúde, para o seu consumo. Existem pesquisas também com espôndias para cosméticos, né, para outros tipos de produtos, cerveja de umbu, como o pesquisador Ricardo falou, e a gente não vê isso com frequência na comercialização. Eu costumo dizer que comércio tem, né? A quem vender tem, mas se a gente não estrutura a cadeia produtiva, a gente não consegue atingir o mercado, porque esse mercado ele não vai sentir vontade de comprar o nosso produto. E a gente precisa também pensar na demanda, na estruturação do que a gente está entregando. Eu sou uma admiradora das cooperativas da Bahia relacionadas ao umbu, porque elas conseguem hoje impulsionar, né, sensibilizar mais o consumidor com relação a esse produto, mas ainda de forma tímida. Então, eu convido vocês a pensar o que a gente pode fazer para incentivo a essas cadeias curtas de comercialização, a estruturação da cadeia produtiva do umbu e das demais espôndias, e também a questão da sensibilização do público para consumir os produtos. Porque eu acredito que se a gente faz uma propaganda disso, a gente consegue atrair o anseio do consumidor. E se o consumidor está com anseio para consumir o produto do umbu, a indústria vai ver isso como uma oportunidade e vai investir. E todo mundo vai ganhar. E vai gerar crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Então, era isso que eu tinha para falar, né? Especificamente para dar contribuição. Dizer que no INSA temos a pesquisadora Fabiane, que é da área de biodiversidade, e que ela estuda junto com o grupo, com a rede, algumas questões relacionadas a umbu, e o INSA está à disposição, principalmente através do link da pesquisadora Fabiane, para colaborar nessa rede, nessas ações de tanta importância da nossa riqueza, que é a biodiversidade do bioma Caatinga, e também de estudos e de impulsionar ou de catalisar cada vez mais o desenvolvimento dessa cadeia produtiva como um todo. Somos atores dentro desse arranjo
E precisamos estar integrados, conversar mais a respeito, divulgar e fazer com que a cultura do umbu chegue de forma positiva e com anseio para que as pessoas elas queiram cada vez mais consumir, né, ter o hábito de consumo desses produtos, que são deliciosos, né, que são da nossa região. E a gente precisa ter uma identidade e incentivar cada vez mais essa produção. E sempre nas minhas falas eu faço essa provocação. A gente está no tempo de tirar as nossas pesquisas de dentro dos nossos institutos e colocar elas na rua, e colocar elas para que a sociedade utilize. É o que a gente chama de transferência de tecnologia. A Embrapa já vem fazendo aí o conceito de Open Innovation, né, inovação aberta. E a gente precisa estar seguindo esse exemplo de transformar, de trazer para a sociedade, utilizar e gerar receita, que é gerar inovação em si, relacionada a esses tipos de produto. Então, a minha consideração relacionada ao tema seria essa. Acabei falando o que o vídeo também falava, tá? Então, eu acho que não é necessário a gente vincular o vídeo está disponível no YouTube. Quem quiser conversar ou quem quiser assistir, fique à vontade para ver também, mas acabei me sobrepondo na fala. Então, eu agradeço imensamente o convite de participação, principalmente o Ricardo, a professora Silvana, da qual eu admiro demais, e estou à disposição com o INSA, com a nossa linha de pesquisa específica de biodiversidade e as demais áreas de impacto para a sociedade que o INSA se propõe a fazer hoje. Então, os meus agradecimentos e me coloco à disposição para qualquer arguição. Obrigada, tenha um bom dia. Obrigado, Mônica, foi excelente a contextualização. Eu acho que a opção pela fala foi até melhor, porque você contextualizou as duas apresentações anteriores e ficou perfeito, né? Assim, a gente pode interagir agora. Acho que a Silvana pode deixar o vídeo ligado também, Silvana. A gente já tem uma série de perguntas aqui. Vamos tentar trabalhar com as perguntas também, mas podemos interagir entre nós. E algumas questões que Mônica levantou, em especial, são realmente muito importantes. A gente tem um passivo muito grande dentro das instituições de pesquisa e de ensino, que podem ser trabalhados diretamente com o setor produtivo, em especial nesse grupo de espécies, das esponjas. A gente tem toda uma condição, inclusive, de dar suporte à inclusão social e produtiva, porque são plantas, como é o caso do umbu, que são plantas de caráter, em muito momento, extrativista. Há várias perguntas sobre o cultivo aqui, mas quando a Mônica, inclusive, fala sobre cadeia produtiva, não obrigatoriamente ela está falando também de plantios comerciais. Está também, mas não só, porque existem exemplos muito importantes, como ela mesma deu, que é o caso da Bahia, de Uauá, onde há uma exploração sustentável, sem afetar o bioma, e que permite com que você tenha esse trabalho voltado para a exploração no umbu, sem obrigatoriamente ter cultivos comerciais. Você preservando a caatinga, você coletando material da natureza de forma extrativa e desenvolvendo produtos que hoje chegam até ao mercado externo. Então, isso é tremendamente importante. Eu vou passar por algumas perguntas aqui, e a gente vai comentando, mas também fiquem à vontade para qualquer fala adicional. Enquanto eu me organizo aqui, se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu estou com o texto aberto aqui, eu copiei todas as questões, vou passar por algumas eu vou dar uma condensada, mas uma primeira pergunta para todos nós, mas se algum de nós conhece cultivo de umbuzeiro usado como componente arbóreo em linhas e faixas com pastagens e utilização na pecuária. Se vocês quiserem comentar, do contrário, eu posso comentar um pouco também. Então, eu vou falar um pouco, mas nada mais da relação disso com... Tem outras perguntas sobre cultivo, e a gente provavelmente vai falar sobre isso.
Em relação a, vamos dizer assim, tentativas do que a gente chama de LPF, Lavoura Pecuária, com o umbu, outras iniciativas associadas a, por exemplo, caprinos em algumas regiões do semiárido, é comum a convivência do umbu e a exploração de umbu com pastagens nativas, ou mesmo com plantas nativas e com pastoreio, mas não obrigatoriamente com umbu cultivado, né? A gente vai ter um dia para falar um pouco mais sobre cultivo, inclusive vai ter um produtor que está produzindo um umbu gigante, seria importante vocês participarem, mas especialmente sobre essa temática, eu acho, inclusive, que é uma oportunidade, Silvanda e Mônica, de trabalho para nós, né? Em especial para o INSA também, essa questão de ter esse olhar. Claro, quando a gente fala de integração lavoura-pecuária, a gente não está falando dos casos clássicos de eucalipto e outras coisas, mas eu acredito muito que a caatinga possa ser explorada na sua biodiversidade, com criação de animais também. E a mesma pessoa, por exemplo, existe um exemplo muito interessante nos Cerrados, onde o umbu é consociado com o gado e as pessoas produzem leite a partir daí, né? Então, isso é bastante interessante para se trabalhar. Tem uma pergunta aqui, por que no projeto lá que eu apresentei, por que são chamadas de plantas para o futuro? Porque são plantas que estavam mais próximas de serem utilizadas, plantios comerciais de umbu, a gente já comentou. Tem uma pergunta aqui com outra planta, que chama aroeira da praia, no semiárido, que eu saiba não, é a cardiácea, mas... não sei se a Silvana quer responder. Estão perguntando se existe alguma estatística sobre produção de umbu no Nordeste por estado. E que estatística seria? Existe sim a estatística do IBGE, mas, assim, por alguma razão, sempre dá a impressão de ser subdimensionada, né? Assim, a gente vê iniciativas... Olha, existe a estatística do IBGE, o IBGE aparece nas estatísticas do IBGE o aporte de produção de umbu, né, no Nordeste, mas dá a impressão que é subdimensionado. A gente vê assim, nas regiões, o nível de umbu que é produzido. Eu acho que o que aquelas estatísticas representam é mais aquelas comunidades mais estruturadas, da Bahia e de Pernambuco, não é? Eu acho que precisa se fazer um levantamento mais amplo à medida de que as cadeias produtivas elas sejam estruturadas, né? Mas já há estatística no IBGE da produção de umbu. Havia outra pergunta, já foi respondida sobre LPF. Uma pergunta se onde encontrar mudas de umbu. Você tem algum comentário? No INSA, a gente tem o pesquisador Aldrin Pérez, que ele é responsável pelo viveiro de mudas do INSA, e a gente possui alguns exemplares de mudas de umbu, sim. Então, por favor. Quem se interessar, poderia entrar em contato com o pesquisador para que possa ver a possibilidade de aquisição dessas mudas pelo INSA. Aqui um potiguar, que é do Wilson José, o Vale do Açu tem muito umbu-cajá, né, que eles chamam de cajarana lá. Precisamos agregar valor com essa cultura. Eu comentei um pouco, acho que a Silvana também, sobre umbu-cajá, e hoje, na última live, o pessoal da Nossa Fruta vai estar junto com a gente aqui, e eu acho que vai ser bem importante, porque eles são uma das únicas empresas, né, que colocam o cajá umbu no rótulo, porque eu não sei se todos que estão ouvindo têm ideia, mas assim, a questão do cajá como polpa é uma questão tão forte como marca e como valor, que eles acabam processando o cajá e até usando uma mistura na fabricação da polpa do cajá em si. São frutas completamente diferentes, com sabores especialíssimos, né? O bocajá tem, vamos dizer assim,
personalidade própria para ter uma marca como a nossa fruta trabalhou, né? Alguém conhece algum projeto com um bugigante? Algum contato? Eu posso comentar, mas se vocês tiverem algum contato, por favor, Silvana. Tem o Dilermano, né? Tem o Dilermano e tem outros produtores lá do sul da Bahia, que exatamente eles estão organizados em colocar esse produto no mercado, já criaram uma marca, já criaram uma embalagem. Inclusive, eu estou propondo, estou em conversa com um grupo de lá, para exatamente um estudante de doutorado, que é o projeto Marlongo, fazer um trabalho mais estruturado sobre a questão da qualidade desses frutos, sobre a questão de rastrear algumas moléculas interessantes, né, de ver diferenciais de qualidade, sobretudo ver a questão de embalagem, né, de embalagem para permitir que esse produto tenha um trajeto mais confortável nas cadeias produtivas e possa ser melhor exposto nas gôndolas dos pontos de comercialização. Foi feito, quer dizer, um trabalho tanto a federal, tanto instituições da Paraíba quanto a Embrapa, em dado momento, trabalharam com o bugigante, nos pontos de hemoplasma da Embrapa de Petrolina tem, né? No terceiro dia vocês vão ter a oportunidade de estar com o pessoal da Embrapa Semiárido e também com um produtor. Alguém perguntou aqui onde é que era. Esse plantio de umbu gigante fica em Vitória da Conquista, na Bahia. Isso, o Dilermando, que é o produtor que está trabalhando com ele, vai estar também em uma das lives com vocês, para que vocês possam explorar um pouco mais isso. Algumas pessoas aqui perguntando se sabem a exigência hídrica do umbuzeiro. Eu posso fazer algum comentário, mas não conheço o trabalho voltado para nem irrigação, nem exigência hídrica, mas orientei um trabalho bem interessante em relação a isso. Eu sei que a Embrapa trabalhou também, não com a exigência em si, mas com essa grande resistência que o umbu tem, né? Porque, por exemplo, tem um trabalho feito pelo colega Pinheiro, que já aposentou da Embrapa. Ele colocou na região de Petrolina, que é semiárido bastante forte, enxertou outras espônias, como siriguela, como cajá, sobre umbu, e essas plantas produziram bem no semiárido. A base, né, a parte enxerto de umbu, tem uma aptidão muito grande por causa das estruturas de tubras para suportar essa questão de seca, né? Eu, particularmente, não conheço projetos com irrigação, não sei se vocês têm alguma outra informação. Algumas coisas mais de curiosidade aqui, se a gente conhece fruto de umbu que possui pelo, porque na minha região é bem popular, alguns materiais de umbu e outras espônias têm uma espécie de pelo, né, e tem também o que a gente chama de coroa, né, não sei se você lembra das fotos mostradas por Silvana ou por mim, a umbu cajá e umbu, na parte superior, ou na parte inferior, na verdade, porque a superior seria da inserção com o pedúnculo, ela tem uma espécie de espículas, né, que são como se fosse uma coroa. Inclusive, os latino-americanos, em alguns locais, chamam algumas siriguelas de rocote de corona, porque tem essa espécie de coroa, né? Uma pergunta para a professora Silvanda, da Josivanda. Silvanda, o que fazer para o umbu tornar-se uma cultura de mercado nacional e internacional propriamente? Eu gostaria também, nessa pergunta, eu gostaria de pedir também que a Mônica também participasse, por favor, dessa resposta. Eu acho que, na verdade, para estruturar essas cadeias, primeiramente tem que haver políticas de uma cadeia produtiva, que exatamente ela abranja as inclusões, né, estudos, assim, que os estudos sejam de fato transferidos, tem que ver quais as aptidões das matrizes
quais são, que grupo de plantas, né, elas podem atender a determinadas demandas, tem que criar fatores marcadores de valorização, estabelecer critérios de embalagem e, obviamente, a iniciativa privada, ela tem que se associar a isso aí, incluir a pequena produção. Sobretudo, eu acho que essa questão de associação é fundamental para esse tipo de produto dentro da realidade que nós temos. Eu acho que hoje, qualquer que seja a iniciativa, ela tem que tentar incluir esse pessoal das áreas de ocorrência, fortalecer esses grupos, criar marcas bem estruturadas, marcas que tenham reprodutividade, né? Reprodutividade que se estabeleçam devagarinho no mercado e transferindo esses para mercados mais competitivos. Rapidamente, conversando com a Mônica, ela disse uma coisa muito interessante. Assim, eu achei interessante demais a conversa com ela, porque ela me disse, olha, a gente, se tiver tantas toneladas de umbu, a gente encontra um mercado, tantas toneladas de geleia de umbu, a gente encontra o meio de inserir esse produto. Então, exatamente, tem que estabelecer fatores de produção bem estruturados para exatamente organizar elo por elo essa cadeia produtiva para atingir esse mercado. É verdade, professora. Eu costumo contar alguns exemplos quando a gente fala do umbu, né? Alguns comentários estavam falando da questão que perde muito produto na safra, né? Tem muito umbu que fica desperdiçado. E para a gente poder potencializar a cadeia produtiva, precisa realmente da conscientização dos atores e da organização, né? A gente não vai conseguir atingir mercado, sensibilizar as pessoas, criar hábito de consumo. Quando eu falei a questão da umbusadinha, algumas pessoas comentaram, mas eu me lembro da minha infância. Aí gera aquele sentimento, aquela sensação, não, o conceito do comfort food, né? Do que você volta à sua memória efetiva com relação ao consumo daquele produto. Isso aí é muito interessante. Está dentro da questão também do alimento justo, que é do slow food, da arte dos sabores. Então, a gente tem essa contextualização ao nosso favor quando se pensa da cadeia produtiva do umbu. Mas o que falta é uma estruturação para ver a cadeia como um negócio. Dizer, o umbu tem potencial para comercialização. O que é que a gente precisa fazer para estruturar essa cadeia produtiva, desde a produção racional, para que a gente também não corra o risco de estar aí explorando a natureza e ele acabar em extinção, né, do fruto, não só o umbu, mas as demais esponjas. E o que é que a gente precisa fazer para que isso chegue ao mercado? Eu tenho certeza que pesquisas já foram feitas muitas, mas que a gente não tem a utilização delas na cadeia, né? Então, estruturar isso, desenhar como é que seria a cadeia focada como um negócio. Quando a gente pensa na cadeia com a visão de negócio diferenciada, explorando os eixos de desenvolvimento, como empreendedorismo, gestão, finança, tecnologia, que é o que a gente vai pegar dos artigos, da produção científica e aplicar dentro daquela agroindústria, né, para fazer com que aqueles produtos eles sejam diferenciados, a gente consegue atingir o mercado com uma produção. Eu costumo dizer, né, que eu tinha conversado com a senhora, que se eu tiver 1 tonelada de geleia de umbu, eu vendo 1 tonelada de geleia de umbu. O problema é ter periodicidade, de se ter 1 tonelada por mês, 1 tonelada a cada 15 dias, porque o mercado vai exigir isso. E eu vou ter. Então, essa é a problemática maior. A constância para você poder oferecer ao mercado daquele produto. Você vai jogar 1 tonelada de geleia de umbu, todo mundo vai comprar e vai querer mais 1 tonelada de umbu. E aí a gente vai ter. Então, se a gente não pensa de forma racional no negócio de começo, né, lá do manejo, relacionado à produção comercial do fruto até a ponta, a gente não vai conseguir ter muito êxito, porque a gente vai continuar naquela cadeia de comercialização.
O produtor faz uma polpa de fruta e vende diretamente na cidade, nas feiras, ou no mercado institucional, que é o que a gente chama de PNAE, PAA. Então, assim, são vendas pequenas, são vendas dentro desse conceito de cadeias curtas. O que a gente pode fazer para aumentar isso? Então, à frente da incubadora IACOC, recentemente, né, durante esses anos, de 2014 para cá, a gente fez muito no período da safra. A gente pegava o caminhão lá de Jussara, do Cariri, do Uruçu, São João do Cariri. Ela tinha um caminhão e tinha as caixas lá da agroindústria dela. A gente alugava, pegava o caminhão e as caixas dela, fazia com que o galego lá de Duas Serras, que tinha um monte de pé de umbu, e o umbu se perdia, a gente pegava e fazia com que o galego vendesse o umbu usando as caixas e o caminhão de Jussara. O galego pagava o aluguel do caminhão e das caixas para Jussara. A gente enchia o caminhão e ia levar para Pombal ou para Cajazeiras, para a agroindústria de polpa de fruta processar esse umbu, né, lá no sertão, para ter polpa de umbu armazenada para comercialização no sertão durante todo o ano. Lá em Pombal, a gente não tem umbu, naquela região não tem umbu, então a polpa de umbu comercializada vinha do Cariri. A mesma coisa acontecia com as meninas lá de Sumé, do Carimbu, do Nazaré. Quando tinha muito umbu, fazia polpa, elas fazem umbuzada, elas fazem geleia, e também fazia essa questão de intercâmbio entre eles, onde tem a safra, pegava e gerava renda entre os incubados. E também lá em Picuí, que é Júlio, de Mari Preto, da Picuí Polpas. E Júlio, o que foi que Júlio fez? Júlio conseguiu vender muita polpa de umbu, né, na safra de umbu, durante a estruturação da sua cooperativa. E Júlio é um exemplo de sucesso. Júlio, hoje, ele exporta, né, ele está fazendo geleia, ele exporta polpa. Então, ele tem um negócio estruturado. E é uma cooperativa, e são associações. Então, se a gente entende isso como negócio, abre as portas para o mundo, porque não só para o mercado nacional, mas internacional. Mas para a gente poder chegar nesse nível de comercialização, a gente precisa estruturar toda a cadeia. Recentemente, a gente teve uma discussão, uma reunião no grupo do umbu, e aí surgiu a possibilidade da estruturação de um consórcio entre os municípios do entorno de Campina Grande, onde esse consórcio está sendo criado, capitaneado por alguns líderes, né, que eu posso chamar assim, secretário da Agricultura de Campina Grande, doutor Renato Gadelha, também doutor Arlindo Almeida, que é lá de Queimadas, é de Campina Grande, mas representa Queimadas, e está se juntando 6, 7 municípios no entorno de Campina Grande para a organização de um consórcio, para que esse consórcio consiga enviar um projeto, ter uma proposta para pleitear a organização da cadeia produtiva frente ao MAPA. O MAPA está com o edital aberto para incentivo da biodiversidade, né, da nossa biodiversidade, e esse edital vai até outubro e vai beneficiar consórcios. O valor do financiamento vai de 250 mil a 1 milhão, de acordo com o projeto que tenha sido desenhado. E existe essa discussão no grupo, onde eles estão nesse status de organização do consórcio, de consolidação das etapas para fazer o projeto e capitanear as ações relacionadas à estruturação da cadeia do umbu. Então, precisa-se ter esse protagonismo da própria cadeia, né, do pessoal se conscientizar que precisa se organizar, e aí passar para os próximos passos. Então, é isso. Excelente contextualização, inclusive já de antemão respondeu um próprio questionamento aqui sobre a questão do consórcio, né, o Everton havia perguntado aqui como é que estava a questão do consórcio, né, e acaba de responder. Há uma próxima pergunta aqui, do Renato de Castro, como estão os trabalhos de seleção de cultivares,
Vejo que as frutas que atingiram mercados maiores têm essa característica, possuem variedades superiores que agregam valor comentado nesse evento. Eu posso comentar, contextualizar um pouco aqui. Na verdade, recentemente, em 2019, no caso de umbu especificamente, a Embrapa lançou 4 materiais, que são as BRS 48, 52, 55 e 68, com produtividade acima da média das plantas nativas, e isso é uma opção para se pensar em cultivos organizados, mas existem agora outras espólias que necessitam, e na segunda live vocês podem discutir um pouco mais isso com o Xavier e com o Eugênio, etc., porque a cajá tem uma demanda muito maior de domesticação do que o próprio umbu, tendo em vista que as áreas de ocorrência de umbu seguem preservadas, de certo modo. Então, no caso da cajá, como são plantas muito altas, se você não sistematizar algo de cultivo e depender das áreas nativas, que ainda existem, claro, na Bahia existe muito cajá nativo, mas você tem plantas de 18, 20 metros, e você perde muita coisa. No caso do umbu, a planta naturalmente é mais baixa, e a gente já tem, vamos dizer assim, essas variedades que podem permitir essa sistematização de algum cultivo, enfim. E, naturalmente, claro, a colocou muito bem um aspecto importante, que é essa questão associada à demanda e oferta, Certamente, se a gente promover qualquer uma dessas frutas no mercado, inclusive externo, a possibilidade também de uso e de venda é grande. Uma fruta ácida como cajá, umbu, geleias, principalmente sem aditivos químicos, tem um potencial muito grande para a Europa, mas, é como ela disse, não adianta você chegar numa feira internacional, colocar um produto de qualidade, e que para isso aí tem a ver com a pergunta do Renato aqui, que exige um padrão, Você não pode fazer cada hora uma geleia que tem um sabor diferente, precisar corrigir de mais açúcar, enfim. As pessoas vão querer comprar e você necessariamente precisa ter um contrato de fornecimento que garanta a entrega, Isso é muito importante. Tem uma pergunta do Xavier aqui sobre a baiense, se já está registrada como no Código Internacional de Nomenclatura. Xavier, eu não tenho certeza, eu sei que os artigos com a classificação saíram em revistas muito reconhecidas dentre a academia de cientistas associados à botânica, mas também sei que tem vários questionamentos e também trabalhos mais recentes envolvendo biologia molecular e outros tipos de trabalho que demonstram que talvez exista mais de um umbu-cajá ou mais de um cajá-umbu, enfim, vários cruzamentos que deram plantas diferentes e que, portanto, pode ser que essa espécie esteja fixa, mas na Bahia e no trabalho originalmente feito. Uma pergunta aqui do portal Bonifácio, portal Agrícola. Desculpa, pode falar, Mônica. Obrigada, Ricardo. Então, o INSA, ele possui uma publicação datada de 2015, que tem por autor Fabiane, a pesquisadora Fabiane, Fabiane Costa, Marina Medeiros e Valéria da Silva Araújo. É o uso sustentável do buzeiro, estratégia de convivências com o semiárido. Esse material eu encaminhei agora em PDF para a professora Silvanda, e eu posso encaminhar, a professora Silvanda pode encaminhar para você, Ricardo, para a gente disponibilizar o material para o pessoal que está nos assistindo, tá bom? Que é de interesse da cadeia produtiva. Eu vou pedir para o nosso suporte que, por favor, peguem o link diretamente do INSA, busquem a publicação e coloquem no chat do nosso YouTube, para que as pessoas possam acessar de lá. De todo modo, a gente fica à disposição também para divulgar o material aqui também. Sim, pergunta do José Augusto, do Bonifácio Portal Agrícola. Vocês concordam que uma APL funciona melhor do que cooperativas ou associações no desenvolvimento inicial de projetos? Você quer comentar sobre isso, Mônica? Uma coisa relacionada mais à organização da cadeia. A pergunta é se a APL funcionaria melhor do que uma cooperativa ou uma associação, um arranjo produtivo local. É porque é o seguinte,
o que é um APL? O que é um arranjo produtivo local? O arranjo produtivo local, ele é uma organização dos atores da cadeia primária e da cadeia secundária. Quem é a cadeia primária? Vai desde a produção, os insumos, passa pelo beneficiamento, até o consumidor, né? Ali eu estou na minha cadeia primária. E a cadeia secundária seria universidades, instituições, bancos e demais atores que apoiam, dão suporte àquela cadeia primária. Então, hoje em dia, o que acontece muito é uma desorganização desse arranjo, onde os atores eles ficam sem se comunicar. Quem produz, quem planta umbu não se comunica com quem está comprando esse umbu, não se comunica com quem está vendendo ou processando em polpa, em geleia, em cerveja, e quem está vendendo. Acaba tendo essa desorganização da estrutura primária da cadeia produtiva. Quando a gente pensa que esses elos, eles podem estar integrados entre a cadeia principal e a cadeia secundária, é quando a gente tem o conceito de arranjo. Por que arranjo? Porque os atores, eles vão estar conversando entre si e organizados em prol daquela cadeia produtiva, né? O que é a minha observação hoje? Na Bahia, a cadeia produtiva está bem estruturada, ela consegue conversar com os atores, com os elos da cadeia, né? E a gente vê a ação já em forma de arranjo. Aqui na Paraíba, eu já não consigo visualizar dessa forma. Eu já acredito que existem pessoas com interesse no plantio e na venda do produto in natura, já existe outro grupo que está lá só focado na produção de polpa, outro grupo só focado em geleia. Então, a gente não tem uma comunicação homogênea entre os atores. E por isso que a gente não tem, ainda não consegue falar em arranjo. Possivelmente, com o consórcio montado entre esses municípios, né, e entre os demais também, a gente vai conseguir montar um arranjo, porque os municípios eles vão conversar, vai se ter uma estruturação da cadeia produtiva, e primária e secundária, e uma estruturação macro em forma de arranjo. Então, precisa ter esse entendimento de conceito, precisa ter a questão clara de que cada ator faz parte são partes do todo, e cada um tem o seu valor, tem a sua participação dentro do arranjo. Quando se estrutura esse arranjo, a gente sabe que a cadeia vai ficar mais organizada, o que tiver de investimento, ele vem para todo o arranjo, então, de primário e secundário, com todo mundo ganhando em conjunto. O que hoje eu não observo dessa forma, principalmente no nosso estado da Paraíba. Ok, obrigado, Mônica. Só para avisar vocês, o link, eu já disponibilizei internamente aqui, já deve estar subindo para o YouTube, o link da publicação do INSA, que a Mônica comentou, né? A gente está, o pessoal está confirmando que sim, já está lá. Vamos continuar aqui com algumas perguntas aqui. Alguém perguntou aqui, saber se existe algum trabalho de diversidade e caracterização morfológica de espécies de umbu. Particularmente, eu desconheço no sentido de diversidade genética. Os bancos, imagino que se o INSA também tem algum banco, e os da Embrapa são caracterizados normalmente, né? Não sei se existe oficialmente o que a gente chama de descritores, né, que os melhoristas usam, mas sim, sobre diversidade genética com marcadores moleculares, eu não tenho ideia se existe de nenhuma das espécies. Mas vocês vão ter em outras apresentações colegas que trabalham como o Viseudo, como Xavier, como Eugênio, né, Viseudo da Embrapa Semiárido, é o curador do banco, talvez ele tenha alguma informação adicional. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Por enquanto não, e a gente está chegando ao tempo que a gente prevê inicialmente, de 1h30. Acho que a gente poderia nos concentrar agora em algumas palavras finais de cada um presente aqui. E, professora Silvana, por favor, só quiser fazer alguns comentários finais, e depois a gente faz
uma passagem pela Mônica e por mim depois. Essa questão, a questão da valorização, da profissionalização da cadeia, isso é fundamental. Eu acho que todos têm que olhar dentro dessa perspectiva, exatamente estruturar as cadeias de uma forma profissional, desde assim, o cultivo, passando por todos os elos, e exatamente inserindo todos os atores dentro dessa temática. Uma questão importante é que, na verdade, não só o MBU, mas todas as esponjas, elas têm que ser visualizadas dentro dessa necessidade. Obviamente, o MBU, ele está dentro dessa questão emergencial, né, devido, assim, tem se provocado a discussão regional sobre essas questões, e todos os segmentos, eles têm que estar atentos à demanda da sociedade. A gente tem que compreender o que é que o homem do campo, né, o que é que o produtor ele está colocando como dificuldade, como questionamento, e quais os anseios dele de se inserir nessa cadeia, para todos nós contribuirmos para esse processo. Assim, dentro do nosso contexto aqui na universidade, nós estamos à disposição para dialogar com produtores, mas também com cada segmento desse processo, né, para que a gente possa exatamente juntas chegar a um contexto de médio prazo. Mas, obviamente, todos nós temos que estar juntos dentro de uma filosofia, de um planejamento que bem estruturado para esse fim. Eu quero agradecer a participação, quero agradecer por esse diálogo muito interessante com a doutora Mônica e o doutor Ricardo Lesbão, e gostaria de trazer vocês todos para a gente exatamente aprofundar essas questões. Então, muito obrigada, e passo a palavra. Por favor, Mônica. Bom, minha gente, eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer estar com a professora Silvanda e com o Ricardo da Embrapa e com todo mundo que está nos vendo. Deixar o INSA à disposição para que possamos conversar mais sobre a cadeia produtiva do MBU, de uma maneira geral, e parabenizar a todos pela realização do evento, que é importantíssimo, e a gente precisa estar sempre levantando esse tema, discutindo e acalentando, né, todo mundo, provocando para que as coisas avancem e que a gente consiga realmente ter resultados e ter um impacto na sociedade sobre nossas pesquisas, sobre o que a gente vem trabalhando, pesquisando e desenvolvendo. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço imensamente pelo convite, e é isso, e parabéns pelo evento. Em nome quer dizer, a Silvana está envolvida também na própria organização, mas em nome da organização, da Embrapa e dos parceiros todos que estão aqui, eu queria agradecer muitíssimas contribuições de vocês, foi excelente, a gente, inclusive, quer dizer, precisa voltar a conversar mais, inclusive com isso, Mônica. Nós temos uma relação desde o nascimento com a instituição, e a Embrapa está cheia de, entre aspas, construções novas, organizações novas, e a gente precisa, vamos dizer assim, atualizar nossas agendas e conversar tão logo seja possível. Vamos agendar, Ricardo, já estamos nos comprometendo aqui da reunião. Tá bom. Então, assim, eu agradeço a todos, queria só lembrar para vocês que daqui a 2 semanas, no dia 28 de agosto, a gente vai ter a segundo momento, né, que é um momento mais do cultivo em si, das espécies do gênero Esponjas, que vai ter como moderadora a professora Rejane, da UFPB, e como palestrantes o Dr. Eugênio Emérito, pesquisador da Embrapa do Norte, em Teresina, com larga experiência em esponjas, Francisco Xavier de Souza, pesquisador da Embrapa Indústria Tropical, também que trabalha há um bom tempo com cajá e outras espécies,
e o pesquisador Nelson Fonseca, é uma pessoa que trabalha com o UBU também, da Embrapa Mandioca e Fruticultura. A gente vai dar continuidade a partir desse dia. Então, agradeço muito a todos e a gente encerra por aqui esse vídeo e espero contar com vocês nas próximas também. Obrigado. Tchau, bom dia.